Leitura do livro de Lucas, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lucas, capítulo 21. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. E ele disse: Verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. E quando alguns falavam sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá no céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos diante de reis e de governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por testemunho. Decide, pois, em vosso coração a não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que todos os seus adversários não poderão resistir em contradizer. E vós sereis traídos pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, e eles matarão alguns de vós. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então saberei que é chegada a sua desolação. Então, deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela. Porque estes são os dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e sobre a terra, aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo, o coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. E ele falou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.
E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. E todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Lucas capítulo 22. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por nome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: Onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento dos convidados? Onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado. Ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: Tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós, mas o maior entre vós será o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu sempre designo um reino como meu Pai me designou, para que comais e bebais à mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça.
E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje antes que tu negues por 3 vezes de conhecer-me. E ele disse-lhes: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforge ou calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse-lhes: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforge, e o que não tem a espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: É o suficiente. E ele, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza, e ele disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entres em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traís o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: Permite ainda isto? E tocando sua orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Viestes como contra um ladrão com espadas e varas. Eu tenho estado diariamente convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando-o seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou-o, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase 1 hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriam-no. E vendando-lhe os olhos, batiam na sua face, perguntando-lhe: Profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu,
ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vou-lo dizer, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: És tu então o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Por que ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Você já se inscreveu no canal? Lucas capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: Eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: Ele agita o povo ensinando toda a Judéia, começando pela Galiléia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante e enviou-o novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes eles tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: Trouxeram-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu o enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. Porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: Fora daqui com este homem e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou querendo soltar a Jesus, mas eles gritavam, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! E ele lhes disse pela terceira vez: Por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo para que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém,
Não choreis por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começaram a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros 2 que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou os outros. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego e latim e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este era um homem justo. E toda a multidão se ajuntaria para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Lucas capítulo 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida, e elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram:
Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali postos. E retirou-se admirado consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu-o e deu-los. E os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 unidos e os que estavam com eles, dizendo: De fato, o Senhor está ressuscitado e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram a partir do pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes as suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou-o e comeu diante deles. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil. Pela graça do Senhor que está sobre nossas vidas, concluímos mais um dia de leitura do nosso plano de leitura bíblica. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Façamos com que mais pessoas conheçam a vontade de Deus, conheçam a sua palavra. Antes de finalizar, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo.